Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a globalização e as tecnologias do cotidiano. A tecnologia, afinal, ela melhorou a vida das pessoas? Ela piorou? Afinal, como lidamos com as tecnologias atualmente e antigamente? Para a gente poder responder essa pergunta e várias outras aí que vão surgir ao longo dessa aula, é importante a gente lembrar o que é tecnologia. Tecnologia ou técnica é a maneira com que se realiza determinado trabalho. Se a gente pensar em tecnologia, o senso comum vai entender que fala de computadores, de tecnologia de celulares, comunicação, jatos supersônicos. Tecnologia já acontece desde o Neolítico, se a gente parar para pensar. O momento em que o homem descobriu o uso do fogo é uma tecnologia que foi extremamente revolucionária para aquela época, pois fez com que o homem começasse ali a poder cozinhar o seu alimento, podia se aquecer do frio, podia aí usar isso como instrumento de afronta para outros grupos ou para animais selvagens. O fogo, a descoberta dele, foi justamente uma baita tecnologia para aquele momento. A invenção da roda, por exemplo, foi outro também. O trabalho, a força realizada para transportar algo acabou sendo diminuída bastante. Então entendemos a tecnologia justamente isso, gente, como maneiras, formas de realizar determinado trabalho. Quanto maior o emprego aí do pensamento, da ciência, para geração aí de uma determinada atividade, mais vai ter aí então essa tecnologia. Então entendemos dessa maneira. Uma tecnologia que nós estamos entendendo aqui e vendo bastante é justamente uma tecnologia antiga, que já se utiliza aí desde séculos passados, que é o quadro negro. Se você parar para pensar, essa foi uma forma bem interessante que foi criada para diminuir aí o trabalho do professor ou da pessoa que está passando determinada informação. Então, o quadro negro nada mais é do que uma tecnologia pedagógica que perdurou ao longo de todos os tempos. Então, o uso do giz dentro de uma parede mais escura acabou sendo utilizado aí por diversas gerações. Agora, nessa mesma situação, nesse mesmo esquema aqui, nós vamos ter agora a videoaula, por exemplo, que é uma inovação tecnológica. Você aí está assistindo pela televisão ou pela internet, você está utilizando aí de uma inovação tecnológica atual, uma forma nova de organizar determinada atividade. Enfim, então estamos utilizando duas ao mesmo tempo aqui. Uma tecnologia que é antiga, mas ainda é estritamente funcional, e outra que é a videoaula, que é uma inovação tecnológica que surge com essa ideia da globalização, da diminuição aí das fronteiras, a forma com que chega a informação e chega as técnicas para as pessoas. Se a gente parar para pensar, você aí está em um canto do país e eu estou em outro canto fazendo essa aula neste momento. Então perceba exatamente aí a importância da globalização e das tecnologias do cotidiano. Vamos entender essas inovações tecnológicas dentro desse processo da globalização, como é que isso acabou se desenvolvendo? Qual é a importância dessas atuais inovações tecnológicas no nosso cotidiano? Vamos entender a microeletrônica, por exemplo. A microeletrônica está dentro dos aparelhos de celulares, das televisões, das câmeras e de diversos outros aparelhos que utilizamos no dia a dia para nos conectarmos com pessoas, com empresas, relacionarmos aí com a nossa conta bancária, com a nossa forma de aprender, por que não? Enfim, essa microeletrônica, o estudo, uma pesquisa, um desenvolvimento durante muito tempo aí, fez com que melhorasse a forma com que as pessoas se relacionam e realizam suas atividades. Então, é essa a essência da tecnologia, forma com a qual as pessoas realizam determinada atividade. Quanto maior é a implantação de tecnologia, no caso na ciência, da intelectualidade, melhor vai ser e, consequentemente, para quem produz, vai gerar um maior lucro. E também para quem utiliza, acaba também gerando melhores rendimentos. Então,
essa é a grande função hoje em dia também das tecnologias. Falamos da microeletrônica, falamos de computadores, o que seria hoje do mundo se não fossem os computadores que vão conectar pessoas, que vão conectar mercadorias, que vão conectar economias no geral, no sentido de uma sociedade global pautada na questão da acumulação do lucro, na acumulação de riqueza. Também o computador servindo para agilizar o processo dentro de um posto de saúde, por exemplo, para agendamento de uma consulta médica, ou mesmo o computador sendo utilizado aí para fins didáticos, para fins de ensinar outra população, para fins aí de utilização em sala de aula. Isso acaba sendo bastante importante. Os softwares, que são aí a tecnologia, o trabalho, o pensamento de alguém empregado dentro dos computadores para agilizar determinado trabalho, também acaba sendo aí muito importante nesse processo, uma vez que através de softwares de edição, de gravação, softwares de utilização, de visualização da internet, acaba sendo importante essa forma nova de trabalho, que é a videoaula, por exemplo, e em várias outras formas aí, como por exemplo o caixa do supermercado, como por exemplo o sistema do banco, como por exemplo aí um sistema de almoxarifado dentro da indústria. Enfim, assim nós vamos ter as tecnologias de software sendo utilizadas no cotidiano. E assim como eu utilizo aqui, você utiliza aí, e as pessoas do outro lado do mundo estão utilizando softwares também para gerar cada vez trabalhos mais eficientes. A internet, o principal ponto que liga todas essas pessoas nessa mundialização da produção, nessa mundialização da tecnologia, também acaba sendo bastante importante. Uma tecnologia criada para fins militares nos Estados Unidos, na década de 70, para tentar cobrir a ideia do código Morse, que era a forma com que havia comunicação naquela época. Então, para evitar qualquer tipo de pessoa que pudesse interceptar essas informações, criou-se um novo código para a comunicação, o código binário, que acabou dando origem, mais para frente, à internet. Então, percebam que tecnologias vão sendo modificadas, que foram criadas para um determinado fim, mas percebe-se que existem outros fins para ela que podem ser também utilizados. O que seria hoje em dia da sociedade, das pessoas, se não fosse o Wi-Fi, por exemplo, o wireless, que é uma palavra em inglês para sem fio? Dessa maneira, nós temos então a tecnologia da comunicação sem fio, não simplesmente na internet, o Wi-Fi, mas também no sistema dos aparelhos celulares, em outros aparelhos que utilizam aí comunicação por via de rádio, são totalmente Wi-Fi, wireless. A forma com que a comunicação acaba sendo desenvolvida e sendo até de maneira rápida entre continentes através das fibra óticas, os cabos de fibra ótica. Para você ter uma ideia, grande parte de toda a comunicação, daquela pesquisa que você faz aí no seu buscador da internet, você vai ter acesso ao mundo inteiro, porque esses cabos de fibra ótica, muitas vezes cabos submarinos, passando de um continente para outro, está ali pronto para atender aquela sua demanda, aquela sua necessidade. Então, a gente pensa em satélites, utilização aí de satélites para comunicação, que também, obviamente, é utilizado, mas ela é focada mais na parte da transmissão de televisão, transmissão de rádio. Os cabos de fibra ótica é que fazem toda essa comunicação do cotidiano, toda a ligação aí desde o buscador da internet até a sua conta bancária em outro lado do mundo. Ou, por exemplo, a Bolsa de Valores, fazendo aí a variação da cotação de um determinado tipo de ação. Enfim, essa fibra ótica acaba sendo importante. No campo da biologia, no campo da medicina, a nanotecnologia ela está aí para ajudar as pessoas a melhorar a sua forma de atender um paciente ou até mesmo para melhorar a saúde das pessoas. Então, utilizam-se aí cada vez mais câmeras que podem fazer aí uma visualização de determinado problema no paciente sem ter a necessidade de fazer aí algo mais abusivo, algo que possa ser mais invasivo na pessoa. Então, pode-se utilizar a nanotecnologia, a chamada endoscopia, por exemplo, com aquelas pequenas câmeras que acabam colocando no paciente, ou mesmo até a cirurgia por vídeo,
onde antigamente se fazia ali uma via aberta, tinha um problema de infecção do paciente, hoje em dia os médicos cirurgiões acabam utilizando cirurgias por vídeo, acabam simplesmente colocando sondas ali e conseguindo fazer trabalhos relacionados aí à cirurgia ou para a cura daquela doença que determinado paciente tem. Além da parte da medicina, da saúde, da educação, do comércio em geral, os trens de alta velocidade acabam agilizando a forma com que as pessoas saem de um ponto para outro. Para você sair, por exemplo, aí, de regiões onde temos relativamente aí uma certa distância, 400, 500 quilômetros, por exemplo, na Europa, na Ásia, você vai ter 1 hora e 20, por exemplo, para realizar essa distância. Isso acaba sendo extremamente importante, pois o uso do avião, apesar de ser também ágil, acaba tendo um gasto muito alto com combustível e uma poluição ambiental aí relativa. O trem, já uma via terrestre de alta velocidade com um alto teor de tecnologia empregado, vai fazer esse mesmo trabalho, talvez um pouco mais de tempo para chegar ao seu destino, porém com consumo de combustível menor. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão criando formas de alcançar determinados objetivos e com isso gerar uma melhoria nas condições de vida, um conforto melhor para as pessoas e, claro, sem deixar de falar também da acumulação do lucro, de riqueza por parte das pessoas que estão fazendo determinada atividade de trabalho ou mesmo a pessoa que produziu esse tipo de tecnologia. Por fim, a tecnologia fotovoltaica, que acaba sendo importante para o desenvolvimento de novas formas de energia, o consumo do petróleo, do carvão, do gás natural, que gera bastante poluentes na atmosfera, estão sendo aos poucos substituídos por técnicas, por recursos aí mais renováveis, como a questão da energia eólica, onde a energia elétrica é feita através do movimento do ar, o vento, ou então as células que captam aí a energia solar e transformam ela em calor ou mesmo em eletricidade, estão aí a todo momento e gerando essa substituição. Então são inovações tecnológicas que estão a todo momento prontas para servir a população e, claro, para a geração de lucro e acumulação de capital das pessoas. Basicamente, essas são as tecnologias do cotidiano nesse contexto da globalização. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!